Olá, meus irmãos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu estou feliz de estar aqui nesse momento, de estar participando desse momento que é o IDV, de trazendo, junto com vocês, de aprendendo um pouco mais da palavra da verdade, da palavra do Senhor. E hoje, nós estamos continuando com uma nova série de estudos. A gente está concluindo aquele estudo relacionado ao homem, e nós agora estamos começando com a igreja, nós estamos dando continuidade a esse estudo relacionado à igreja de Cristo. Então, vou trabalhar hoje um subtema com vocês, que é a unidade e pureza da igreja. Nós vamos falar de alguns aspectos, relacionados à unidade e à pureza da igreja. E, assim, fazendo uma recapitulação sobre o que é igreja, tem aí nesse primeiro slide, vocês estão vendo algumas pessoas de diferentes nações, diferentes culturas, em posição de adoração ao Senhor. E no segundo slide, nós temos a pergunta relacionada à igreja. O que é a igreja? Então, a igreja, nós sabemos que somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um agrupamento de fiéis com o propósito de adorar a Deus. Então, nós estamos aqui... Nós somos a igreja com esse propósito. Nós constituímos essa igreja com esse propósito. A igreja é a comunidade de todos os cristãos verdadeiros de todos os tempos. Por isso que eu mostrei aquele slide logo no primeiro, no início. E ali mostra algumas nações. Então, de todos os cristãos verdadeiros de todos os tempos, vem desde o povo de Israel até os dias atuais. Em 1 Pedro 2:10, o apóstolo diz o seguinte: antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus. Então, é muito gratificante, sermos igreja do Senhor, termos tido essa misericórdia do Senhor. No segundo slide, dando continuidade, a gente tem o seguinte: essa igreja que somos nós, que sou eu, que é você, que somos nós todos juntos, tem um fundamento. E nós sabemos que, pela palavra da verdade, esse fundamento é o próprio Cristo. Ele é o alicerce dessa estrutura, é a pedra angular, a pedra estrutural que sustenta o seu povo. É ele que nos sustenta, por isso que ele tem que ser o centro das nossas vidas. Em Efésios 2:20, que vocês estão vendo aí no slide que está aparecendo para vocês, diz o seguinte: juntos somos sua casa, edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo. Então, que a gente nunca, queridos, esqueça desse detalhe. Esqueça de que realmente tem Cristo como centro, que a igreja é fundamentada. No terceiro slide, dando continuidade a esse tema tão maravilhoso, tão gostoso de se estudar, a gente vê que a igreja ela pode ser universal e ela também é local. Então, a igreja universal é aquela igreja que tem os seguidores de Jesus Cristo em todos os lugares do mundo, porque a igreja de Cristo é uma só. Então, em todas as nações, seja na China, seja nos Estados Unidos, na África, enfim, todos os lugares do mundo, a Igreja Única de Cristo, ela se chama uma igreja universal. E a local é a que realiza a obra do Senhor, a obra de Cristo, em determinada localização ou região. Ela é ligada pelos mesmos laços fraternais, os mesmos laços fraternais, as mesmas doutrinas e os mesmos princípios. Isso tudo embasado na palavra de Jesus. Para a gente entrar um pouco mais
né, nos aspectos relacionados à unidade e pureza da igreja, nós vamos fazer 2 questionamentos. O primeiro questionamento, que vai aparecer aí nesse slide aí na sua tela, diz o seguinte: o que faz uma igreja ser razoavelmente agradável a Deus? Então, vamos refletir agora sobre isso, né, meus queridos, porque essa é a nossa missão, né, sermos uma igreja agradável assim, ao Senhor. É que o Senhor realmente abra as portas dessa igreja e não deixe que nada e nem ninguém prevaleça sobre ela. E, para isso, a gente precisa realmente ser razoavelmente agradável a Ele. Primeiro item, né, é relacionada à Escritura Sagrada. Queridos, Cristo é o nosso centro. Então, a pregação ela tem que ser fiel à palavra, fiel ao que está na Bíblia, né? Fiel ao que Cristo deixou, fiel ao que os apóstolos, os profetas, ao que Deus inspirou, né? Então, a gente não tem que desviar nem buscar teologias ou fundamentos para justificar a nossa vontade. A gente tem que nos estruturarmos na Escritura, na verdade da Escritura Sagrada. O outro item relacionado à igreja agradável ao Senhor é o uso adequado das ordenanças. As ordenanças, o batismo, a ceia do Senhor. Então, Cristo, ele falou para os apóstolos que a gente deve ir pelo mundo pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E antes, naquela noite antes de ser crucificado, Cristo, ele se reuniu com seus discípulos. E ali ele realizou a ceia. E aí ele deixou aquilo ali como memória para que a gente sempre lembre deles. Então, a ceia e o batismo são ordenanças do Senhor e a igreja que é agradável a Deus cumpre essas ordenanças. Outro item, outro aspecto relacionado à igreja que agrada a Deus, desculpe meus irmãos, estou com um probleminha na garganta, é a adoração genuína. Fomos criados para a glória de Deus. Adorar a Deus é adorar em espírito e em verdade. Então, a adoração genuína é o testemunho da nossa vida, né? É o relacionamento que nós temos com Deus, né? Não é simplesmente o fato de irmos ali no púlpito e cantarmos, ou então chegarmos na igreja para assistir os cultos, mas de estarmos ali com o espírito, né, totalmente voltado ao Senhor Jesus, é obedecer fielmente a Cristo. É isso que o Senhor quer de nós. Então, isso é uma adoração genuína. A aplicação correta da disciplina, né, isso é muito importante, a questão da disciplina. É nosso dever honrar a Cristo com a nossa vida, né? Então, ajudar ao nosso irmão com aconselhamento, com discipulado, quando é necessário. Discipulado, a gente sempre tem que estar sendo discipulado, né? De estar crescendo, de estar aprendendo no caminho do Senhor. O aconselhamento é extremamente importante quando a gente está passando por alguns momentos que se fazem necessários. Tratar os que estão em pecado é um ato de amor. Então, é um dever nosso, se queremos realmente alcançar a maturidade enquanto igreja, preservarmos essa questão espiritual na nossa igreja, preservarmos o filho, o servo do Senhor. Então, uma forma dessa preservação é a disciplina, né? Então, quando ela é feita com amor, é tudo que é mais especial para o Senhor. Outra questão é a unidade da igreja. Há um só rebanho e um só pastor, né? Então, a igreja é única. Então,
Não tem para que existir divisões na igreja, nem ministério X se destaca mais, o ministério Y fica mais esquecido, não. Nós temos que trabalhar em unidade, né, numa engrenagem. Isso é muito importante para que o Espírito reine no meio do nosso povo, no meio da nossa igreja. Eu lembro-me que o pastor Targino trouxe uma vez um exemplo sobre a questão da unidade, que foram as batatas, né? As batatas cozidas que foram amassadas e transformadas em purê. E no momento em que elas foram transformadas em purê, desculpe, elas alcançaram a unidade, porque estava ali, né? A matéria-prima estava ali toda diluída, né? Então, isso é muito importante para o crescimento da nossa igreja. A unidade a gente tem que preservar. Outro item importante é a oração. Queridos, para que o mundo veja a presença de Deus no meio do seu povo, a gente tem que orar. A gente tem que orar pelo nosso povo, a gente tem que orar pela nossa igreja, pelo nosso país, a gente tem que orar pelos nossos pastores, os nossos líderes, os nossos irmãos, né? Os nossos vizinhos, amigos, familiares, enfim, a gente tem que se dedicar à oração para que o Senhor venha com a sua graça sobre todos que estão ao nosso redor e especialmente a nossa igreja. A santidade de vida dos membros é um testemunho muito importante, porque quando vivemos essa santidade, nos transformamos em um verdadeiro cristão, né? O testemunho de um verdadeiro cristão é a santidade que ele revela por meio da sua conduta, por meio do seu comportamento, né? Da forma como ele está sendo visto lá fora, né? Pelos outros, e também da forma como ele é visto por Deus. Então, a santidade, ela também tem que ser buscada para todo o povo de Deus, para toda a igreja. Não é só para mim, nem só para você, mas para toda a nossa igreja. A gente tem que zelar, deve zelar por isso, né? Para que o Senhor, para que a nossa igreja seja a menina dos olhos do Senhor Jesus. Cuidar dos necessitados é mais um item que agrada ao Senhor Deus, né? Se preocupar com os mais vulneráveis, isso é muito bom. Eu sei que a nossa igreja ela procura muito se fazer, né? Cuidar dos necessitados, né? A gente tem projetos sociais, enfim, a gente tem várias ações voltadas. Isso é muito bom, muito especial. O compromisso com o dízimo. Manter a obra do Senhor não é uma opção, é um dever nosso manter a obra do Senhor por meio dos nossos dízimos, por meio das nossas ofertas, porque tem várias coisas que a gente tem que fazer, né? Desde da sustentação dos aspectos mais estruturais, técnicos. Tem também as pessoas que trabalham no nosso templo, tem os nossos pastores, enfim, tem as ações, as missões mundiais que a gente também contribui, tem as ações que a gente faz para as ajudas para os nossos irmãos que precisam, né? Para as pessoas que estão precisando da gente lá fora também. Então, tudo isso está envolvido nessa parte financeira da igreja. Então, como igreja de Cristo, igreja unida, né? Igreja temente ao Senhor e que quer ser agradável ao Senhor, cumpre com as suas ordenanças. Então, o dízimo, as ofertas, realmente é uma ordenança agradável para o Senhor. E, principalmente, o amor por Cristo, queridos. Todos nós, toda a nossa igreja deve viver num só espírito, buscar essa comunhão, buscar essa relação. Queridos,
a nossa igreja, né, os nossos líderes, os nossos pastores, enfim, todos aqueles, os nossos ministérios, está todo mundo tão envolvido em vários aspectos, buscando várias ferramentas para levar conhecimento, para levar a palavra do Senhor. Então, a gente tem que aproveitar tudo isso e cada vez mais nos aproximarmos de Cristo, né? Para que possamos viver todos, né, mediante a palavra, né? Mediante a verdade, e que isso tudo se transforme num só espírito. Eu lembro-me que quando eu conheci a igreja, né, conheci a Cristo, eu tinha aproximadamente 9 anos. Então, eu passei cerca de 13 anos na igreja. Eu participava da escola bíblica, dos cultos, participei do grupo de jovens, da banda, do coral. Então, eu participava de todos os eventos, até de concursos bíblicos, de acampamentos, enfim. Mas eu era aquela igreja que todo mundo via, né? Que os irmãos viam, e a igreja que lá fora se via também, porque eu estava presente, eu me dedicava ao serviço do Senhor. Mas, quando eu completei mais ou menos 20 anos, né, infelizmente, eu me desviei do caminho do Senhor. E passei bastante tempo fora da igreja, mas durante todo esse tempo, apesar de estar vivendo no mundo, eu tinha uma limitação, porque eu fui criada com princípios bíblicos, né, guiada pela Bíblia Sagrada. Mas Cristo, né, depois disso, ele teve misericórdia de mim e me puxou, né, me resgatou novamente para o caminho verdadeiro. E dessa vez eu senti algo diferente, né? A presença de Cristo em espírito, eu estava dentro de mim. Então eu vi que realmente tudo aquilo que eu aprendi naquele tempo que eu passei veio à tona, né? Hoje tudo que me foi ensinado veio à tona, só que de uma forma muito mais especial, porque o meu amor por Cristo, ele cresceu. Então tudo isso me tornou uma pessoa mais ligada, né, espiritualmente a Cristo. E aí é assim que a gente deve ser como igreja. A gente deve buscar essa ligação espiritual com o Senhor Jesus. Em Efésios 5:26, no nosso slide seguinte, esse slide que vocês estão vendo aí, diz o seguinte: como igreja, devemos encorajar uns aos outros a lutar pela pureza em todas as áreas. Não é só especificamente na área que está em mais de destaque. Não, em todas as áreas da igreja a gente deve buscar essa pureza. E a palavra da verdade diz o seguinte: a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então, quando a gente busca essa aproximação de Cristo, quando a gente busca a palavra da verdade, a obedecer verdadeiramente ao Senhor Jesus, aquilo que está escrito na palavra, a gente se torna essa igreja. Então, é isso que Cristo busca da sua igreja, é isso que Cristo espera. No slide seguinte, vocês vão ver o segundo questionamento. Nós ficamos de fazer 2 questionamentos. O primeiro é: a igreja agradável razoavelmente agradável a Deus. O segundo é: com que tipo de igreja devemos cooperar e trabalhar? Diante de tudo isso, queridos, que a gente já entendeu aqui, a gente já aprendeu, já desfrutou aqui nesse momento, a gente chega à conclusão que a igreja que a gente
que a gente deve cooperar e trabalhar é a igreja verdadeira, né? Que tem Cristo como centro. É a igreja guiada pela Bíblia, pela palavra sagrada, pela verdade. É a igreja conduzida pelo poder do Espírito Santo. Não há nada melhor, não há nada mais agradável para o Senhor. Pura, a igreja pura, ela zela pela palavra, pela doutrina e pelos princípios bíblicos. A igreja pura, ela não tolera doutrinas e condutas erradas. A igreja pura, ela busca obedecer à vontade revelada de Deus para a sua igreja, para o seu povo, queridos. No próximo slide, vocês vão ver que em Colossenses 2, 6 a 7, na carta que o apóstolo Paulo enviou ao povo de Colossos, ele pede que as suas raízes sejam aprofundadas em Cristo. Ele pede ao povo de Colossos que aprofunde as raízes deles em Cristo. E diz o seguinte: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. É muito gratificante mesmo, queridos. É muito bom mergulhar na palavra de Deus, todos os dias estarmos lá. O devocional, os nossos devocionais com os nossos pastores, os nossos líderes, maravilhoso. É uma forma de nos fortalecermos na verdade, né? É uma forma de criarmos raízes, né? Todos os dias. Um dos nossos pastores estão lá fazendo a reflexão a respeito de uma passagem bíblica. É muito bom começar o dia com essa leitura, queridos. Então, vamos aproveitar esse momento para crescermos mais enquanto igreja, para crescermos mais enquanto cristãos, né? Para aprendermos e nos aprofundarmos cada vez mais sobre Cristo, sobre a palavra, para colocarmos Ele verdadeiramente no centro, para fazermos a devida adoração ao Senhor. E que Ele olhe para a nossa igreja e diga: eu abro a porta para essa igreja, né? E nada prevalecerá sobre ela, nada poderá fechá-la. Nós temos que lutar, que buscar, que nos unirmos, queridos, para sermos a menina dos olhos do Senhor Jesus Cristo. E isso é por meio da obediência, a obediência à palavra, queridos. Então, nesse momento, para concluirmos, né, o nosso estudo de hoje, né, eu quero agradecer agora, nesse momento, grandemente ao Senhor pela transformação na minha vida, por ter me dado a oportunidade de fazer parte dessa igreja linda que é a IBCJ, que eu amo demais, e que quando eu retornei aos caminhos do Senhor, eu orei e disse: Senhor, me apresenta uma igreja que seja verdadeira. Me apresenta uma igreja, Senhor, que segue a Tua palavra, porque é dessa igreja que eu quero fazer parte. Porque foi de uma igreja como esta que eu criei as minhas raízes, que eu iniciei as minhas raízes. E o Senhor me apresentou a IBCJ. E eu amo demais essa igreja e estou aqui disponível para trabalhar, para lutar, para contribuir, para sermos uma igreja verdadeira, uma igreja pura, para sermos a menina dos olhos do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nesse momento, eu gostaria que todos nós baixássemos as nossas cabeças para orarmos e engrandecermos, glorificarmos, adorarmos o Senhor agora por meio da oração e agradecermos por mais esse estudo, por mais essa preparação. Baixamos as cabeças, queridos. Senhor Deus e Pai, nesse momento, meu Pai, quero te agradecer imensamente
pela vida de cada um dos nossos irmãos, cada membro da IBCJ, Senhor, pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, pela vida daqueles que tomam conta de todos os ministérios da igreja, de todos os departamentos, dos administrativos, dos técnicos, né, Senhor, por todos aqueles que de alguma forma contribuem, Senhor, para que o seu corpo funcione, para que o seu corpo seja verdadeiro, para que unidos, Pai, num só Espírito, a gente consiga, Pai, agradar a Ti, fazer exatamente aquilo que está dentro da Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor estabelece na Tua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa bênção, muito obrigada por essa igreja, Pai, muito obrigada por esse dia, e que prepara, Senhor, os nossos corações para receber logo mais à noite a Tua palavra no nosso culto. Então, Senhor, guia-nos, prepara-nos, continua, Senhor, abrindo a porta dessa igreja para que a gente continue a crescer e a levar a palavra verdadeira a todos aqueles que estão precisando, Pai. Muito obrigado por sua graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem preservado os teus servos, os teus filhos. Então, é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te gloriamos, que nós agradecemos, é em nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Amém, Senhor.